Olá, estudantes da primeira série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete Ronaldo. Oi, Ronaldo, tudo bem? E a gente está aqui para falar sobre a influência da mídia no voleibol. Então, essa imagem aqui, né, para a gente começar a identificar, né, a gente pode ver alguns elementos do vôlei, como bloqueio, rede. A gente vai falar um pouquinho sobre esse processo histórico do voleibol, então vamos acompanhando. Qual o objetivo da nossa aula? Então é que vocês consigam compreender a influência da mídia, ciência e indústria cultural nas práticas esportivas. E o que sabemos? Então vamos conversar um pouquinho sobre o que vocês sabem com relação a esse tema. Será que a televisão ela foi capaz de modificar as regras do voleibol? Você acha que a televisão ela teve esse poder de modificar algumas regras do vôlei? O que você acha? Vai pensando aí que a gente vai responder essa pergunta durante a aula. Qual que é a sua altura? Quanto você tem de altura? Você sabe como que fica a rede de vôlei com relação à sua altura? Quanto fica a rede de vôlei com relação à tua altura? Uma rede oficial. Será que tem tamanhos diferentes para o masculino, para o feminino? Ganhar medalhas significa ficar mais popular? Quando você ganha uma medalha, você acha que você fica mais popular? As pessoas vão te conhecer mais, as pessoas vão te valorizar mais? O que vocês acham? Então, isso tudo tem muito a ver com a questão da influência da mídia dentro do voleibol. Continuando, vamos falar um pouquinho sobre a história do vôlei. Com relação ao surgimento no Brasil, né? Então, antes de falar do surgimento do Brasil, a gente vai falar como ele surgiu lá atrás. Então, no início, o voleibol se chamava mintonete ou então minonete. A gente consegue achar, são autores diferentes e uns usam esse termo e uns utilizam o outro, tá? Então, se vocês verem esses dois termos aqui, são aceitáveis, tá? Foi criado em 1895 em Massachusetts, nos Estados Unidos, por William George Morgan, que é essa pessoa aqui que está na imagem aqui do ladinho. Como que ele era jogado? Então, como que o voleibol ele era jogado lá no começo, quando eles criaram esse esporte? Então, a quadra era dividida por uma rede que tinha 1,90 m de altura. Faz isso criar um significado para vocês. Vamos pensar. 1,90 m é quase o tamanho de uma baliza de futebol, de uma trave de futsal, perdão. A trave de futsal ela tem 3 metros por 2 de altura. Então, a rede de vôlei era um pouquinho mais baixa que uma trave de futsal. A quantidade era indefinida de jogadores, só que tinha que ter igualdade de número. Então podia jogar 2 contra 2, 3 contra 3, então não tinha um número definido. Só que tinha que ter a mesma quantidade de um lado e do outro. Rebatia-se uma câmara de bola de basquete, então eles pegavam a bola de basquete, a câmara da bola de basquete, e o jogo ele ia até 9 pontos só. Então aqui algumas imagens, né, para vocês irem identificando, se acostumando, né, com a imagem, para vocês verem como que era antigamente o vôlei e para a gente fazer uma associação como ela é hoje. O esporte se difundiu em várias cidades com instalações nas praias, estações de veraneio e playgrounds. E o Dr. Alfred Thompson Halstead sugeriu a mudança do nome para voleibol. E foi aí então que criaram o nome voleibol. Exigia um perfil elitista. O que quer dizer elitista? As pessoas tinham que ter um grande poder aquisitivo, tinham que participar da elite, tá? Isso lá no começo. Um capital cultural, social e também econômico. Podemos dizer que foi um esporte inventado a partir dos interesses de uma elite cristã americana. Então essa é uma das vertentes com relação, né, ao surgimento do voleibol. E as mudanças na regra? Então a gente falou sobre algumas mudanças nas regras, a gente vai ver quais foram elas. Depois a gente vai ver se tem influência da mídia com relação a essas mudanças. Então em 1917, a altura da rede, que era de 1,98, olha como ela já estava um pouco mais alta, para 2,43. E os sets, que eram de 9 pontos, foram para 15 pontos. Em 1918, a quadra que ela era 15, né, a quadra de 15, 24 por 7,62, então ela tinha 15 metros e 24 por 7,62. Foi para 18 metros por 9, então ela ficou maior. E em 1922, teve a implementação da regra dos 3 toques.
tá? Que poderia dar os 3 toques para passar a bola para o outro lado. Em outros países, ele foi praticado pelas Forças Armadas Americanas. Assim foi possível chegar a outros países. Então, as Forças Armadas, quando eles iam para outros lugares, eles iam divulgando o voleibol. Então, por isso, os outros países foram conhecendo e ele foi se expandindo. Em 1900, no Canadá, 1905, Cuba, 1908, Filipinas e Japão, 1909, Porto Rico, 1912, Uruguai, que já está bem pertinho do Brasil, e 1916, aqui no nosso país, no Brasil. Então, aí ele foi sendo conhecido em todos esses locais e cada vez mais foi se popularizando. No Brasil, firmou-se no cenário nacional como o esporte mais jogado no país depois do futebol. Então, depois do futebol, a gente pode dizer que o esporte mais jogado no país era o voleibol. Em 1975, Carlos Arthur Nussmann, essa pessoa da imagem aqui, tá? Ele teve uma influência muito forte dentro do cenário do esporte voleibol, tá? Ele assumiu a presidência da Confederação Brasileira de Vôlei e incorporando o marketing ao esporte. Então, aí nesse ano, em 1975, ele viu como era importante ter o marketing ali dentro do voleibol para que isso fosse expandido cada vez mais. Então, ele é uma pessoa em que iniciou esse processo, né, dessa espetacularização do voleibol. E a gente chega no nosso primeiro exercício. Quais os principais motivos que contribuíram para as principais mudanças nas regras do voleibol? É para vocês pensarem um pouquinho o que a gente vai responder nos slides seguintes. Tá? Mas eu quero ver o que você acha com relação a isso. Quais os principais motivos que contribuíram para as principais mudanças na regra do vôlei? O que você acha? Lembra que a gente viu que mudaram alguns elementos? Por que mudaram? O que você acha? Nós já voltamos para falar sobre isso.
E aí, o que vocês acham? Quais os principais motivos que contribuíram para que tivesse essas mudanças nas regras? Então a gente vai ver que a mídia é uma das principais influenciadoras dessas mudanças. Porque o Nussmann, que é aquele presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, através do marketing esportivo, ele verificou que era importante, né, que as pessoas chegassem às pessoas o acesso ao voleibol. Só que a mídia, como vocês sabem, não consegue ficar transmitindo horas e horas no jogo. Ah, professora, mas o futebol eles conseguem. É que o futebol tem uma grande popularidade já no nosso país. Mas pense em um esporte que estava entrando no meio, como que ele ia conseguir? Então eles fizeram algumas mudanças nas regras. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, em 1982, vamos falar sobre os resultados, que isso também influenciou muito. Em 82, o Brasil conquistou o vice-campeonato mundial de seleções na Argentina. E daí, 2 anos depois, conseguiu uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Então, a gente pode dizer também que conquistas, lembra a pergunta das medalhas? Te torna mais popular? Sim, te torna mais popular. No voleibol, ele começou aí, foi o pontapé inicial para que ele começasse a ficar mais conhecido e cada vez mais midiático. Continuando, com relação ao ouro olímpico, então o Brasil tem 3 ouros olímpicos, e o primeiro deles foi em Barcelona em 1992, tá? O esporte nessa época, um pouquinho antes, ali de 1989 para frente, ele começou a passar na televisão aberta o voleibol. E com isso as pessoas foram conhecendo. Tinha um comentarista que era conhecido na época chamado Luciano do Vale. Então ele narrava os jogos com bastante emoção e foi bem conhecido. Então ele foi difundindo o esporte, o voleibol foi sendo conhecido e aí em 92 a gente conseguiu a primeira medalha. Com isso as crianças viam os resultados e queriam ser, se espelhavam naqueles atletas e queriam ser aqueles atletas e com isso foi se popularizando, tá? Daí a gente tem, em 2004 a gente teve mais uma medalha olímpica e no Rio de Janeiro, em 2016, a última medalha olímpica na seleção masculina. E a feminina, a gente tem 2 medalhas de ouro, que foi em Pequim em 2008 e Londres 2012. Então isso prova que o esporte ele não é forte só numa modalidade, em um aspecto, como feminino e masculino. Ele é forte nas 2, então é uma modalidade em que cresceu muito, desde a criança até o profissional. Frentes básicas para popularização. O que eu preciso para popularizar o esporte? O que foi feito com relação ao voleibol? Então mudaram muitas regras. Por exemplo, os jogos eles eram por vantagens. Para você conseguir um ponto, você tinha que fazer uma vantagem, daí fazia o ponto. Eles viam que aquilo demorava muito. Então eles mudaram essa regra, pontuação direta. E daí ia até 25, mas com a pontuação direta. Isso tornou o jogo mais atrativo para quem estava assistindo e, consequentemente, mais gente assistindo, tá? O que mais? Escolarização, né? Aqui na imagem, as crianças jogando, viam seus ídolos, transformava isso ali na escola como um sonho. Massificação, então muita gente falando daquilo, muita gente assistindo, né? E a espetacularização, que era a questão do espetáculo mesmo, você assistir, se sentir bem, enfim, gostar daquilo que você estava vendo. Contribuições para a profissionalização. Relações com a indústria do esporte, marketing esportivo, espetacularização da modalidade, associar empresas, clubes, atletas e a mídia também, aceitação da marca voleibol junto ao público consumidor e copiar o que deu certo, né, que é o que o Nussmann falou. E a gente chega no nosso segundo exercício. Pesquise e selecione imagens de situações no esporte nas quais podemos identificar a influência da mídia nos espectadores. Como que essa influência midiática acontece? Pensa um pouquinho, olha a imagem, né? Uma imagem bem legal para vocês refletirem com relação a essa pergunta. Nós já voltamos.
Retornamos. E aí, encontrou alguma imagem que traz essa característica, né, que a gente consegue identificar como que a mídia consegue influenciar em nós, telespectadores, em você que assiste aí em casa? Então, a gente pode visualizar através dessa. A professora vai usar essa como exemplo, né? Aqui está uma pessoa ali falando, né, influenciando, e o consumidor ali, né, o telespectador assistindo, e ele sendo um fantoche, né, na mão de quem está ali falando. Então, como a influência interfere, como a mídia interfere diretamente, muitas vezes, em opiniões, na escolha de times, na escolha de várias coisas. Quantas vezes vocês já ouviram alguma criança, quando o time, por exemplo, vamos ao exemplo do futebol, o time foi campeão, e aí a criança torceu, gritou junto com o familiar, e aí começou a torcer para aquele time também. Isso é influência, não só da mídia, claro, mas a mídia também tem essa influência, tá? Tem esse poder de influenciar. Continuando, contribuições para a comercialização, então a popularidade, né, que ficou popular, garantindo o público consumidor. Adaptabilidade às transmissões televisivas, como nós comentamos, né, a mudança de algumas regras para tornar o esporte mais atrativo. Desempenho do Brasil em competições internacionais, então aquilo que a gente viu também, e estrutura organizada do esporte. Isso é muito importante. Quando o esporte ele é bem estruturado e vem desde a base, né, trazendo os seus alunos desde a base até a profissionalização, com muito cuidado, com um olhar muito atento com relação a todo esse processo, tende sempre a dar certo. Então foi isso que aconteceu com o voleibol aqui no nosso país. E o desfecho, então, foi com relação às transmissões televisivas, modificações das regras e previsão temporal. Vocês hoje, se vocês ligarem a televisão, vocês assistem jogos de campeonatos nacionais nossos, estaduais às vezes, que eles ficaram muito fortes. Por quê? Por conta de todo esse trabalho que foi feito desde aquela época. E a gente chega no nosso último exercício para vocês refletirem se vocês são ou não influenciados pela mídia. Você é influenciado pela mídia? Deixa-se influenciar? O que você acha? Você é influenciado? Deixa-se influenciar ou não? E aí aqui uma chargezinha para vocês, vou deixar para vocês lerem, para vocês refletirem, e nós já voltamos para falar sobre isso. Vocês são ou não influenciados pela mídia? Às vezes, para comprar alguma coisa, que vocês são influenciados por aquilo que vocês veem na televisão. E quando a gente fala em mídia, a gente só fala em mídia televisiva. A gente não pode falar também das mídias ali com relação à rede social. Às vezes estão usando uma tendência, certo tipo de roupa, certo tipo de tênis. Você é influenciado por essa tendência ou não? O que você acha?
Aqui, com relação ao esporte, essa charge é bem interessante, né? Porque a gente tem uma defasagem muito grande quando a gente diz em esporte, não é só no Brasil, tem vários países, né? Tem muitos que valorizam, o nosso não é tanto, porém, essa charge aqui, ela resume bem o que é isso com relação à mídia, né? Como que ela influencia no público que está lá em casa assistindo. Então, o atleta está aqui, ó, sem apoio, subindo a escada, sem patrocínio, sem condição de treinamento, muitas vezes eles não têm locais corretos, locais ideais para praticar, às vezes não é nenhum equipamento oficial que se pratica, com que se treina. E aí chega nas Olimpíadas, só que aí ele não consegue ganhar uma medalha. Ou então, o que é pior, né? Às vezes ele ganha terceiro lugar ou segundo lugar. E aí o consumidor que está lá em casa fala, pô, o cara não ganhou nenhuma medalha, né? Poxa, todo esse sacrifício que ele teve para chegar lá, para ele ser o melhor do país, e mesmo assim ele não é valorizado. Por quê? Porque talvez a mídia mostre o fim, vai mostrar como que é o fim, a Olimpíadas, o evento Olimpíadas, né? O espetáculo Olimpíadas, mas não mostra o percurso que ele teve até chegar lá. Então, isso aqui é bem interessante. Então, muitas vezes a gente vê o atleta lá, não ganhou, mas valorize o atleta, né? Para ele chegar lá, ele suou muito, teve muito esforço para chegar onde ele está. Tá? Não é só nas Olimpíadas, né? Em qualquer setor, seja o seu amigo aí na escola que participa de Jogos Escolares. Mas você foi nos Jogos Escolares do Paraná e não ganhou nenhuma medalha? Mas ele foi, ele representou, ele te representou. Tá? Isso é muito importante, essa valorização e também o incentivo de vocês. E para vocês refletirem, que é uma frase do Nussmann mesmo, com relação a essa questão da mídia. Eu prefiro um ginásio vazio com transmissão de televisão a um ginásio cheio, sem televisão. O vazio atinge milhões de telespectadores em todo o país. No ginásio cheio, sem televisão, apenas 10 ou 20 mil. Número reduzido para quem quer conquistar patrocinadores, popularidade, resultados e novos adeptos. Então, para vocês refletirem também com relação a isso. Às vezes o ginásio está vazio, mas tem a televisão, a mídia que vai chegar em vários milhões de telespectadores. E às vezes o ginásio está cheio, não tem televisão, atinge só aquele público. Quem quer popularidade, patrocínio, resultado e mais pessoas aderindo ao esporte, precisa de mais televisão, mais mídia. E para vocês saberem um pouquinho mais, né, para vocês que quiserem se aprofundar um pouquinho mais, o panorama histórico do voleibol, do surgimento até a espetacularização esportiva, é só clicar nesse link. E sobre o que a gente estudou. A influência da mídia no vôlei com relação ao esporte espetáculo, a origem do voleibol, as mudanças nas regras, né, e a influência da mídia nesse esporte. E a gente vai ficando por aqui. Agradeço vocês, estudantes, vocês, professores. Agradeço o nosso intérprete, Ronaldo. Muito obrigada. E até a próxima. Tchau, tchau.